Porque eu tive o desprazer de ouvir ano passado alguém pregando em cima de uma tribuna muito grande, pessoas relevantes dizendo: abre a mão, porque esse mês é o lançamento do iPhone 17 Pro Max. E eu profetizo que esse mês Deus vai te dar um iPhone 17 Pro Max. O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo? Isaías capítulo 6, versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso? Eis-me aqui. Fale mais forte: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos comigo. Pai, aqui está a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, livrando, guardando, protegendo de todo mal. Que a tua boa mão de Deus esteja estendida sobre nós. Fala conosco, Espírito Santo. Se terminássemos agora, saberíamos que o Senhor já foi suficiente até este momento, mas eu creio que o Senhor ainda tem uma porção para as nossas vidas, e eu te peço, fala neste lugar uma vez mais, em nome de Jesus. E você diz, você pode se assentar. Irmãos, Uzias foi um dos reis de Israel que marcaram uma certa importância na história da nação. Porque quando se tinha um rei aliado do povo, um rei que ouvia Deus e que ajudava a nação cristã, era um rei que trazia sobre a nação alguns benefícios, sobre o povo de Deus, que sempre foi um povo perseguido, sempre foi um povo que lutava, sempre foi um povo que lutava por conquistas. Só que quando Uzias está reinando, existe algo estável no reino de Judá. Então por isso que a sua morte, esse texto de Isaías capítulo 6 é aquele famoso que nós conhecemos, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías declara: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então a morte de Uzias traz não só um tempo de luto, mas um tempo de insegurança, de saber, com Uzias foi bom, o povo prosperou, o povo cresceu, mas e agora o que será da nação de Israel? É interessante nós observarmos que esse texto, a história de Uzias lá em 2 Crônicas capítulo 26, você vai observar que Uzias foi um homem que prosperou, Uzias foi um homem que cresceu, que se desenvolveu economicamente, politicamente, geograficamente. Aquela geração, ele representava para aquela geração alguém que dava continuidade às coisas de Deus aqui na terra. Mas de repente algo é interrompido. Eu não quero falar sobre a lepra de Uzias nessa noite, eu quero falar da sua morte. De repente algo é interrompido quando Uzias morre. É interessante que neste ano da morte do rei Uzias, algumas coisas e um período de transição está acontecendo em Israel. Israel está vivendo um tempo onde aquilo que era seguro tornou-se incerto. Aquilo que eu sabia como conduzia e como era, não sei mais. Algumas coisas não me permitem saber como vai ser o amanhã, que é uma das coisas que nos preocupam. Apesar da Bíblia nos dizer, como o pastor Yuri mesmo falou, não vos preocupeis com o dia do amanhã, mas se tem algo que muitas vezes nos faz sofrer antecipadamente, glória a Deus, é o amanhã. E eles estão vivendo um momento de saber como proceder e como vai acontecer. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o trono da terra fica desocupado, porque Uzias morre. E é interessante que a cadeira agora, o trono agora está vazio. Mas entenda que existem pessoas que lutam a vida inteira por tronos. Existem pessoas que desejam a vida inteira, têm ambição a vida inteira de conquistar tronos, conquistar posições, conquistar reinados, galgar lugares. Mas é interessante que quando a lepra bateu em Uzias e a morte chega, o trono não foi capaz de impedir a morte dele.
Porque o que eu quero dizer para você é que trono não mantém ninguém vivo. Posição não mantém ninguém vivo. O que nos mantém vivo é a presença de Deus em nossas vidas. Então por que lutar tanto por tronos e posições, se isso não nos mantém vivo? Melhor do que ter trono na vida é ter presença de Deus. Interessante que Isaías não tinha trono, mas ele viu Deus. Isaías não tinha trono, mas ele viu anjos. Isaías não tinha trono, mas ele viu céus. Isaías não tinha trono, mas ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A minha geração está em busca de coisas aqui na terra, de posições aqui na terra, mas ainda existe uma geração que quer visões dos céus. Porque aquilo que eu tenho nunca será maior do que quem eu sou. Eu vou repetir: aquilo que eu tenho, eu posso ter, eu posso possuir, nunca será maior do que aquilo que eu carrego. Através daquilo que eu carrego, eu posso viver aquilo que Deus preparou para a minha vida. Há uma inquietação no meio do povo, mas há uma tranquilidade no reino espiritual. Porque Uzias morreu. Só que quando Isaías tem a visão, ele diz: olha, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por cima dele estavam serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 estavam voando e 2 cobriam os pés. E uns diziam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como não se alegrar com isso? Isso é uma mensagem muito profunda e profética. O que? Uzias está morto, mas a adoração está viva. Algumas coisas se perdem no meio do processo, mas a adoração é maior do que aquilo que se perdeu. O problema não era Uzias morrer, o problema era a adoração sair do lugar. Porque quando Uzias na nossa vida morre, a primeira coisa que nós fazemos é cessar a adoração. O que foi que Faraó, qual foi a estratégia de Faraó? Ocupa esse povo, traz cargas, traz sofrimento, porque assim eles vão parar de adorar a Deus. Só que Deus está levando o profeta Isaías para uma dimensão de entender: você está perdendo algumas coisas, você está perdendo alguns privilégios, você está perdendo algumas dimensões aqui na terra, mas a adoração continua ativa. E eu quero ensinar para você, Isaías, que a adoração vai trazer aquilo que o ouro, a prata, a conquista aqui na terra não traz. Quando Isaías se depara com esta visão, era Deus dizendo: aí embaixo é uma coisa, aqui em cima é outra. Quando Isaías se depara com essa visão, existe algo muito terrível expressando. Porque quando alguém morre nós choramos, quando alguém morre nós gritamos, quando alguém morre nos desesperamos. Mas quando a terra estava desesperada com a morte de Uzias, o Senhor se assenta. Quando Deus se assenta, é Deus dizendo: eu governo, eu controlo tudo, eu tenho domínio sobre as minhas mãos. Pode ficar tranquilo. A morte de Uzias não será tão danosa na nossa vida, porque Uzias pode ter passado. Só que Deus está trazendo um tempo sobre a nossa vida onde Ele está dizendo: eu sentei na cadeira que estava vazia. Não que o trono de Deus estava desocupado, mas você sabe que algumas coisas da nossa vida precisam morrer para nós reconhecermos menos o valor de tronos humanos e colocarmos mais valor no trono dos céus. O salmista disse no Salmo 20: uns confiam em carros, verso 7, outros em cavalos, mas nós confiamos e faremos menção do nome do Senhor. Talvez o trono de Uzias se ocupou por muito tempo, onde as pessoas se apoiaram nisso. Quando o trono de Uzias desocupa, é Deus dizendo: não torne aquilo que é instável em estável para a sua vida. Existem algumas coisas que vão acontecer na tua vida e que sempre vão se tornar passagem,
mas não vieram para permanecer. Assim como essa luta, assim como essa prova também não veio para permanecer. Mas existem algumas coisas na nossa vida que são transições e são temporárias. Mas enquanto o povo percebe Uzias no trono, há um relaxamento no meio do povo. Há uma instabilidade também, há uma instabilidade espiritual na vida do povo. Só que quando eles observam e percebem que os céus estão abertos, que Deus está no trono, que os anjos estão em adoração, era Deus dizendo: algumas coisas podem ter mudado de lugar, mas eu e o céu permanecem do mesmo jeito. Agora observe como este culto funcionava. Observe: anjos, serafins, que com 2 asas cobriam o rosto, porque o ambiente era de adorar. O ambiente era de adorar. Então no ambiente de adoração ninguém pode ser destaque se tem um destaque maior. Com 2 cobriam o rosto. Ambiente de adoração, com 2 cobriam os pés. O que é isso, pastor? Quando eles cobriam os pés, eles estavam dizendo: eu reverencio aquele a qual eu estou diante dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja, ela precisa voltar a reverenciar o Deus que ela adora. Não, você não entendeu, eu vou explicar. Nós precisamos voltar a reverenciá-lo. Os nossos cultos precisam voltar a reverenciar a Deus. Porque se nós estamos diante de um culto como esses anjos estavam, quando eles cobrem os pés, eles estão dizendo: eu não posso estar aqui com a perna para cima. Eu não posso estar aqui de forma aleatória. Eu tenho que estar em uma posição dizendo que Deus é santo. Não dá para chegar num culto onde nós adoramos a Deus e abre aí uma Coca-Cola que eu vou tomar, coloca uma pipoca, explode ali no micro-ondas, traz alguma coisa, traz um chiclete, vende um chiclete na porta da igreja que eu vou mascar na hora do culto. Não, os anjos estavam num ambiente de adoração, por isso reverenciavam. Eu sei que existem pessoas que estão apaixonadas umas pelas outras, mas igreja e culto não é lugar de namorar, e nem de se apoiar e deitar na cabeça do namorado. Você vai ter tempo para isso lá fora. Nós precisamos voltar a cobrir os nossos pés. Os nossos cultos precisam voltar a parar de fazer barulhos daqui da terra e começar a ouvir vozes que clamem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Pastor, isso é religiosidade? Não é. Se nós chegamos diante de tribunais aqui na terra e não pode entrar sem camisa, não pode entrar de boné, não pode fazer isso, não pode aqui não. E por que na presença do Senhor é assim? Porque paramos de cobrir os pés. Eu me escandalizei ano passado em alguns lugares que eu pisei, e volto a dizer, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com usos e costumes. Porque há usos e costumes em cada lugar, mas isso não tem a ver com reverência. Geração que está acostumada a chegar no culto para ser preparado para ele. Querido, culto não é para você. Deixa eu pegar minha caderneta para eu ver aqui. O que é que eu vou anotar de observação? Porque você não entendeu nada sobre culto. Culto é um lugar onde nós nos reunimos e nos humilhamos, que é para ver. Ele não tem obrigação de vir, ele não tem obrigação de manifestar nada, ele não tem obrigação de descer a sua glória manifesta no nosso meio. Então nós estamos numa guerra espiritual, e se há uma guerra espiritual, é preciso ter reverência para ver se a minha reverência vai fazer com que ele venha de forma extraordinária. Havia reverência. Com 2 voavam. Que é isso? Estou pronto para a missão. Estou pronto para cumprir aquilo que fui chamado. Porque estar
estar onde Deus me colocou é uma coisa, funcionar onde Deus me colocou é outra. Eu vou repetir: estar onde Deus me colocou é uma coisa, florescer onde Deus me colocou é outra. Por que os serafins estão com duas voando, com duas cobrindo o rosto, com duas cobrindo os pés? Não há defeito de fabricação neles. Eles estão cumprindo a missão pela qual foram chamados. Segunda coisa que me chama a atenção no ambiente de culto: eles olham um para o outro e proclamam: Santo, 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 Santo. Proclamar não é só falar. Proclamar é se fazer um som ouvir. Sabe o que eu acho lindo? É que no ambiente de culto a Deus e de adoração a Deus, não existe música própria. No ambiente de adoração a Deus, não há competição de volume. No ambiente de adoração, não existe mensagem diferente, nem coisas fora do tom. As vozes são uníssonas. Santo, 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 Santo. Deixa eu lhe falar algo aqui. Dizer glória diante de um Deus que é santo é proibido? É? Dizer aleluia diante de um Deus que é santo é proibido? Não. Dizer louvado seja Deus diante de um Deus que é santo é proibido? Mas qual era o cântico da noite? Qual era o cântico do culto? Santo. Mediante ao que eles estavam vendo diante do trono, eles dizem: Santo, Santo. Mediante a visão que estava lhes sendo aberta, eles estavam dizendo: Santo, 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 Santo. Algum dos anjos poderia dizer assim: enquanto tu canta santo, eu canto glória. Só que a visão do momento não era para cantar glória, a visão do momento era para cantar santo. Embora a glória não fosse pecado citar, mas não era a visão do momento. Algum dos anjos poderiam dizer: eu vou dizer glória porque existe uma boa intenção no meu coração. Enquanto um canta santo, o outro canta glória. Só que boas intenções fora da visão é desobediência. Boas palavras fora da visão do Deus que é santo é desobediência. Por isso eles unem a sua voz e dizem: eu não vou cantar glória enquanto um está dizendo santo, porque o ambiente é a santidade de Deus, e é isso que precisa ser proclamado agora. Não existe uma mensagem por cima de outra. Não existe uma mensagem paralela, banquete paralelo. Eu vou inventar, eu vou criar uma segunda voz. Todos cantam santo, 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 santo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vários cultos estão acontecendo agora, mas Deus só deu uma mensagem para pregar no dia de hoje. Várias reuniões e encontros estão acontecendo agora, mas Deus só falou de uma coisa que era para ser transmitida na sua noiva hoje. Existem mensagens que estão sendo proclamadas: glória, louvado seja Deus, mas não são revelações da visão de Deus para o momento. Enquanto igreja, nós percebemos o momento que nós estamos vivendo. E se eu percebo o momento que eu estou vivendo, eu entendo no meu espírito: não é um momento que o Espírito Santo vai trazer uma mensagem que venha afagar a minha alma, levantar o meu ego. Eu posso dizer uma coisa para vocês: nós não vamos chegar, nós já chegamos na linha final. Porque eu tive o desprazer de ouvir ano passado alguém pregando em cima de uma tribuna muito grande, pessoas relevantes dizendo: abre a mão, porque esse mês é o lançamento do iPhone 17 Pro Max. E eu profetizo que esse mês Deus vai te dar um iPhone 17 Pro Max. O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo? Que mensagem é essa, que não é uma mensagem que nos faz olhar para a santidade de Deus?
Que promoção de clientes e balcão de performance é esse que precisa se proclamar para encher estádios de pessoas que digam que elas são bonitas, que elas são lindas, que elas são maravilhosas, mas não há ninguém que levante a glória de Deus e diga: não é sobre mim, é sobre Ele. Que pregações fora de contexto são essas, onde Deus vai abrir, Deus vai dar, quando Deus está dizendo: é tempo da minha igreja descer a minha casa, é tempo da minha igreja se lavar em mim, porque o pecado e a iniquidade tomou conta, e nós que já somos crentes fervorosos, temos que ter cuidado, porque aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Todos os dias eu sou tentado a não ler a Bíblia, todos os dias eu sou tentado a ficar mais com o celular do que com o Espírito Santo, e estão pregando mensagens onde Deus vai fazer algo por nós. Não, nós é que precisamos fazer algo por Ele. Chega de ouvir egos que inflamem e diga: Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai. Deus só vai quando eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e eu vou. Tem outra coisa que me chama a atenção. O Isaías, que está entrando nesse ambiente, transitando esse ambiente, ele está vindo de um ambiente onde ele está ouvindo pessoas dizer: agora acabou, agora não dá certo, agora nós estamos ferrados, agora para nós foi o fim. Quando Isaías chega no trono, ele vê anjos dizendo: santo. Será que não estava acontecendo crises aqui na terra? Estavam. Será que não estavam acontecendo algumas ações até mesmo de Satanás aqui na terra? Sim. Só que celebrar outra coisa, ou dar atenção a outra coisa, quando há uma manifestação de Deus, é desonra. Eu sei que você não entendeu, mas eu vou explicar. A manifestação era tão real, a presença era tão real, que não importava a luta que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, não importa os dias de sofrimento que eu tenho enfrentado, olha a beleza dele. Eu tenho clamado por uma igreja que não espera a voz de alguém para cantar. Eu tenho clamado por uma igreja que não espera o pastor dizer: levanta a mão e dá glória a Deus. Se você ainda não percebeu isso, nós estamos em transição. Vários momentos que eu louvo ou que alguém louva, nós temos dito: deixa a igreja adorar. Quando as vozes passarem, quando pararem de cantar, que continuem a para que não fique um ambiente mecânico. Parou, levanta a mão, abaixa a mão. Não. Adoração é espontânea, meu filho. Mediante é um ambiente de glória. Não dá para pensar no trono de Uzias que desocupou e na conta que eu vou pagar segunda-feira. Mediante é um ambiente de glória. A única coisa que dá para eu olhar é para o céu e dizer: santo, 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 santo. Deus está com saudade de uma igreja que chegue nos pés dele, não para pedir uma porta aberta, não para pedir o carro do ano, não para pedir o iPhone que vai ser lançado. Deus está com saudade de uma igreja que contemple a beleza da sua glória e que seja capaz de dizer: até que nada mais importe a não ser a presença dele. Tem alguém que pode levantar as suas mãos essa noite e dizer: santo. Como falar de problema lá diante de um Deus que é santo? Como contar histórias tristes diante de um Deus que é santo? Não perca tempo, não vou perder tempo, não vamos perder tempo. A santidade de Deus é mais forte, a presença de Deus é mais real.
Deus está convidando uma igreja que quer ir se banhar ainda mais nele. Já chegou o tempo, já veio esse tempo. Quem é sujo, procure se sujar ainda mais. Mas quem é santo, procure se limpar ainda mais e dizer: eu quero me envolver. No ambiente de adoração não há que horas são? Que horas são? Que horas são? Já passou a hora. No ambiente de adoração a gente passa horas dizendo santo. Porque a beleza da glória de Deus é maior do que a minha pressa, é maior do que a minha tristeza, é maior do que a minha angústia, é maior do que o meu sofrimento. Eu convido a você a mergulhar nesta beleza aqui nessa noite. Eu convido a você a mergulhar nesta beleza aqui nessa noite. Eu convido a você a mergulhar nessa beleza aqui nessa noite. Vão se levantar compositores que não vão dizer: o que é que eu vou dizer para ser famoso? O que é que eu vou dizer para minha música estourar? Vão estourar as músicas e os louvores que dizem santo, santo. Eu não vim pregar sobre homem, nem carro, nem casa, não. Vim pregar sobre ele. E ele me disse: há um banquete espiritual aqui nessa noite. Eu vou renovar a fé aqui hoje. Eu vou chamar você de novo, minha serva, para aquele quarto de intimidade novamente. Mas e a minha dor e o meu sofrimento? Acho que está com... Tira aquele negócio lá. Tirar, remover. A minha dor não importa diante da santidade dele. O meu sofrimento não importa diante da santidade dele. Irmão, o que foi que Paulo viu no propósito? Que foi açoitado, chicoteado, preso, naufrágio, traído, vendido. Mas ele escreve dizendo: combati, sofri, mas o combate é bom. Chorei, mas o combate é bom. Paulo, você não quis largar as coisas, jogar tudo pronto, não. O combate é bom. O combate é bom. Não se fazem mais crente como antigamente. Não se fazem. Não se fazem. Quando os anjos estão diante da glória de Deus, eles proclamam santo. Eu sonho com cultos que a gente entre aqui e o Espírito Santo diga: era para terminar tal hora, vai terminar tal. Era para ser culto, vai ser vigília. Porque eu quero revelar a beleza da minha glória. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode. Vamos. Há uma presença que nos envolve, que está aqui, é Ele. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo
A beleza revelada do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. Às vezes eu fico me perguntando o que foi que Paulo viu na ilha de Patmos. Preso. Mas ao mesmo tempo que esses homens passavam por isso, era como se não estivesse passando por nada. Porque Paulo escreve dizendo: e eu, quando vi, caí como morto aos seus pés. Eu estava como morto diante de uma glória que o meu corpo não foi capaz de suportar. Você já experimentou isso? Eu já experimentei. E quer que eu fale uma coisa para você? Eu estou com saudade de experimentar de novo. Sabe por que hoje? Eu sei que Deus tem salvo pessoas. Eu sei. Mas sabe por que hoje ainda poderiam ser muito maior o número de salvos do nosso meio? Porque nós que dizemos que conhecemos, não estamos conhecendo como deveríamos. Porque nós que dizemos que sabemos quem Ele é, não sabemos algumas coisas que precisávamos ter explícitas no nosso coração. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Sabe o que eu quero dizer aqui para você nessa noite? Quando Paulo viu a glória de Deus, ele diz: caí como morto aos teus. Quando João viu a glória de Deus, ele disse: caí como morto aos teus. Mas quando eu estava como morto aos teus pés, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu estive morto, mas agora, João, eu estou vivo para sempre. Amém. João, não precisa se preocupar. Você está numa prisão, mas eu tenho umas chaves. Não é só dessa prisão, é dessa, é das outras, e é da morte e do inferno. Eu sou o primeiro e o último, o que vive e o que estive morto, mas e que estou vivo para todo sempre. Amém. João, quando vê aquela beleza, ele diz: eu não sei descrever direito, só sei de uma coisa: os cabelos dele. Os cabelos dele eram brancos como a lã. Os olhos dele eram olhos como chamas de fogo. Não era para João ter escrito isso. Era para João ter escrito assim: o meu sofrimento, a minha angústia, a minha dor, a minha. Só que no momento de mais sofrimento da vida de João, ele diz: não importa nada sobre mim. Não importa nada o que está escrito sobre mim. Eu vou repetir o que eu falei: celebrar alguma coisa diante da glória de Deus que não é a glória, desonrar a glória de Deus. Às vezes a presença de Deus quer se manifestar tanto na tua vida, só que você está tendo tempo para perder tempo com aquilo que não é para perder. Mas hoje o Espírito Santo me colocou pelo avesso, de ontem para hoje pelo avesso, e Ele me mostrou um pouquinho da glória que Ele quer derramar sobre a minha vida. E uma coisa que eu disse para ele foi: eu não quero perder tempo, eu quero contemplar a tua glória. Você sabe que algumas coisas na sua vida vão acontecer só para fazer você perder o foco. Você está focado, você está diante de Deus, você está com propósito. Acontece alguma coisa, tira você.
Você já não consegue mais fazer aquele jejum que fazia, aquele propósito de ler a Bíblia todos os dias. Aí começa a ficar triste, ansioso, preocupado, nervosa, sem saber o que fazer, porque agora a situação chegou e se apresentou. E a glória? Quando João estava diante da ilha de Patmos, ele não escreve a minha dor passou, ele escreve a glória de Deus foi maior do que a minha dor. Não está escrito em palavras, mas quando ele fala da glória, a dor não aparece, o sofrimento não aparece, a tristeza não aparece, a angústia não aparece. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite é: passe o que estiver passando, mas não perca a beleza da glória de Deus. Enquanto Isaías é transicionado de ambiente, porque ele sai de um ambiente onde as pessoas estão dizendo morreu, lá em cima as pessoas estão dizendo santo. É mais ou menos assim: embaixo canta morreu, em cima canta ele está vivo. Embaixo canta acabou, em cima ele canta está começando. É mais ou menos assim: embaixo canta instabilidade, em cima canta estabilidade, no mesmo tempo, na mesma hora, só que em outra dimensão. O problema não é o que estamos vendo, o problema é a dimensão que estamos. Se estamos absorvendo as coisas e causando alguns danos na nossa vida, é porque ainda não subimos na dimensão que é necessária. Mas o que eu quero dizer para essa noite é: vai custar, vai doer, vai romper algumas coisas, mas sai dessa dimensão terrena. Sai dessa dimensão terrena. Abacuque no seu livro ele diz: até quando clamarei por violência e o Senhor não me escutará? No dia que Abacuque saiu da dimensão daqui e ele diz: me colocarei na torre de vigia, a profecia dele mudou. Não era mais até quando o Senhor me ouvirá, até quando vai se esquecer de mim, até quando vai deixar acontecer. No dia que Abacuque saiu desta dimensão daqui de baixo e começou a ser elevado numa dimensão e numa atmosfera maior. Eu sei que nem todos estão preparados para subir a esta dimensão nesta noite. Mas quem veio com o coração aberto em dizer a Deus: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O Abacuque que olhou para a nação sem esperança no capítulo 1, no capítulo 2, ele diz: escreve a visão. Peraí, eu estava vendo aqui da terra, agora subir a torre de vigia, Deus já transicionou, vista por visão. Escreve aqui, coloca sobre as tábuas, porque até quem passar correndo vai ver. O quê? O que há de vir virá, e não tardará. Mas se tardar, espera. Por quê? Porque aqui é uma nação, mas Deus está dizendo que o endereço da bênção é individual. Como assim? Não entendi. Isaías diz: Deus vai fazer uma distinção sobre quem é justo e quem é injusto. E quando Deus passar em revista aqui sobre essa terra, quem é injusto, ele tem uma palavra: mas o meu justo viverá da sua própria fé. Isso é, você está preparado para estar seco aqui, mas no teu território chover? Você está preparado para a crise se instaurar aqui e Deus dizer: foi o melhor tempo que eu escolhi para mudar a tua história de vida? Quando eu entendo que eu preciso sair desta dimensão, eu entendo que eu vivo preso, que eu não posso viver preso ao natural, porque quem se apega ao natural interpreta tudo como problema e como crise. Mas não é o que está acontecendo, é sobre qual dimensão eu estou posicionado. Deus está transicionando uma igreja que anda pelo natural para uma igreja que anda pelo sobrenatural.
Uma igreja que se movia pelo que era carnal, e agora uma igreja que se move pelo que é espiritual. Quando Isaías acessa o trono, talvez ele estava querendo dizer: como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser meu futuro, como é que vai ser minhas dívidas, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou resolver aquilo. Mas ele percebe que os anjos não estão preocupados com isso. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Deus nos muda primeiro. Quando Isaías percebe, discerne que há uma glória envolvendo aqueles que estão no culto, ele ainda diz assim: ao som das vozes, as portas começaram a tremer. Isaías percebe que o que está acontecendo não é natural. Aí ele diz assim: então eu bradei e disse: ai de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que Deus faz com Isaías é levar Isaías de um acesso natural para um acesso sobrenatural. Primeiro ponto que Deus faz com o crente é isso. Deus nos tira de momentos carnais e nos coloca em momentos espirituais. Ok, Isaías já era profeta, Isaías já profetizava, Isaías já cumpria a sua missão. Só que quando Deus traz Isaías para esse lugar, Deus diz: agora eu vou marcar o meu encontro com você, Isaías. Mas pastor, nós não estamos falando de um descrente, estamos falando de um profeta. Imagina quem não é profeta. O encontro é maior, né? Mas vamos falar sobre isso. Quando Isaías chega, ele tem acesso. Você pode estar acessando um lugar hoje espiritual. Você talvez era uma pessoa que não suportava entrar na igreja, hoje você está entrando. Você talvez era uma pessoa que não conseguia ouvir a palavra, hoje você consegue. Você talvez era uma pessoa que não conseguia chegar num ambiente como esse, passar algumas horas adorando a Deus, hoje você consegue. Só que eu quero te dizer que esse é o primeiro acesso. Você não pode se conformar com a água que está dando no seu joelho, porque depois do acesso eu tenho que ter o encontro. Quando Isaías acessa esse ambiente, ele diz: é tanta glória que eu não consigo olhar para lá e nem para lá, eu consigo olhar para cá. Ai de mim, ai de mim. O que é isso? Isaías reconhece diante de uma santidade que ele é impuro. Você sabe que o maior ponto de partida de um grande mover de Deus e de um grande avivamento sobre a vida de pessoas é o reconhecimento. Por quê, pastor? Porque tem gente que está ruim na fé, não ora, não busca, não adora, está morto espiritualmente. Você olha para eles assim: estou crente. E aí, irmão? Tudo em paz. Vaso, paz do Senhor. Só que ele está ruim, irmão. Ele está ruim. Ele não tem vida com Deus fora de uma reunião como essa. Ele não conhece nada sobre reino, nada sobre céu, nada sobre Jesus, nada sobre intimidade, nada sobre mistério. Não conhece nem a língua do evangeliquez. Não sabe o que é pagar preço, não sabe o que é descer ao vale, não sabe o que é buscar a Deus, não sabe nada. Agora pergunta para ele: qual é a série da Netflix que saiu hoje? Ele: eu sei. Qual é o iPhone que vai ser lançado amanhã? Eu sei. Só que nós estamos diante de uma geração que tem acesso, mas é a alfabetização, mas é iletrada, mas é ignorante, não por falta de acesso, mas porque despreza o acesso a Deus, amando mais as coisas do que a presença, apegado mais às coisas do que a presença. Só que quando Isaías percebe que a glória está no ambiente, ele diz: não dá para fingir costume, eu estou ruim. Mas Isaías, você tem uma posição, você tem uma postura. Tira a minha postura e tira a minha posição. Ai de mim. Ai de mim eu reconheço que não está bom. Porque existe uma igreja e uma denúncia muito forte a uma igreja do Apocalipse. Você sabe qual é o problema de vocês? É que eu olho para vocês e vocês dizem assim: eu sou rico, sou abastado, tenho ouro e tenho prata.
Só que quando o anjo vai puxar o diagnóstico, quando a palavra chega ao anjo da igreja, que chega o diagnóstico, ele diz: vocês são cegos, vocês são pobres, e vocês estão nus. Sabe qual é o maior temor que eu tenho? É não enxergar a minha real condição. É não enxergar que está faltando alguma coisa em mim, que o Espírito Santo está querendo acender. Quando Deus começou a me dar essa mensagem, eu não me preocupei com barulho no meio do arraial. Eu não me preocupei porque essa é uma mensagem de reflexão às nossas vidas. A questão hoje aqui, eu já começo a caminhar para o fim para orar. Como você está se vendo, mas como realmente você está? Será que tem alguém, homem suficiente, mulher suficiente para assumir e dizer assim: está ruim, pastor? Porque a glória de Deus está exalando e eu não consigo acessar esse ambiente. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho um sentimento de compaixão quando eu vejo a glória de Deus. Eu não estou falando de estilos de adoração. Eu sei que nem todo mundo vai ser igual aos pastores da África. Eu sei que nem todo mundo vai ser igual ao cantor que cantou aqui. Eu sei, eu entendo isso, não há crise nisso. Mas eu fico pasmo quando muitas vezes em um ambiente de revelação e glória, a glória está descendo e tem alguém inerte, alguém que não consegue expressar nenhuma mensagem para Deus. E esta mesma pessoa é a pessoa que grita diante do gol do time dele na televisão. Esta mesma pessoa é que quando está numa roda de amigos e churrasco, ele grita e diz assim: põe o som mais alto aí, por favor. Mas quando o som da adoração está mais alto, ele deveria ser mais baixo. Hoje eu recebi uma mensagem agora no culto, uma irmã dizendo: eu não consegui chegar porque a irmã disse que mora aqui na redondeza da igreja e falou assim que preferia morar no terreiro de macumba de frente do que morar numa igreja. Ela disse: o que eu vou fazer, pastor? Eu digo: eu vou dar glória. Eu não sei o que a senhora vai fazer, mas eu vou dar glória. Porque se eu estivesse agradando o inferno, você já viu trio elétrico, colocar uma fita e lacrar o trio elétrico? Os bares, colocar uma fita e lacrar os bares? Eles têm um apoio, e esse apoio é espiritual, porque o dono das trevas diz: mantém aberto. Só que quando a igreja está reunida, quando há um barulho no meio dos santos, quando há uma reverência no meio da igreja, há um efeito contrário. Eu quero dizer para Satanás e seus demônios que não viemos agradar a ele nesse bairro. Eu quero dizer que Satanás pode pegar as suas malas, porque nós não iremos mudar a nossa geografia, porque foi Deus que nos colocou aqui. Mas Ele vai pegar as bagagens. Não seja a igreja que agrada ao mundo. Eu quero que volte aqueles cultos que o pecador saia com raiva ou se levante no meio da mensagem. Que evangelho é esse? Que abraça todo mundo na condição que tem. Abraçamos pessoas, mas rejeitamos costumes. Tem que vir denúncia. Esses dias veio um profeta aqui. Profeta não tem medo de ser preso. Profeta não tem medo de colocar vídeo no YouTube. Ele denunciou alguém aqui no púlpito, e alguém estava assim: misericórdia, misericórdia. Se ele não tem medo de fechar a igreja dele no país dele, ele vai ter medo de um homem de carne e osso. Desculpa, irmãos, nós estamos agradando muito ao mundo. Os louvores são lindos. Eu gosto daquela igreja por causa dos louvores. Você tem que gostar de Jesus, meu filho. Jesus. Hoje não é noite de ficar em cima do muro, porque neutralidade é uma posição. Hoje é noite de dizer: eu quero mergulhar.
Não pode mais falar em línguas, pastor, porque línguas é para a edificação de si mesmo. E palavrão tu escuta toda hora no mundo e não te confronta. Fale em línguas. Seja cheio. Não escandaliza. E antigamente, desculpa o que eu vou dizer, mas músicas de baixo calão a gente via em lugares desprivilegiados. Se é que os irmãos me entendem. Hoje eu estou abismado. Não, está falando da parte íntima da mulher e do homem na música, gritando lá. E na igreja a gente não pode dar glória porque vai escandalizar o irmão que está querendo se firmar. Meu filho, minha filha, Alamacaia, Xarabaia, Daraxaia, Deremite, Remicanto, Repraprata. O fervor vai voltar, a presença vai inundar a casa. A glória de Deus vai voltar a descer. Eita, que eu estou sentindo Jesus mexendo em estruturas, abalando e confrontando estruturas aqui. É, pastor, que a gente tem que ter cuidado. É, pastor, tem que ter cuidado com a meninice. É melhor um menino aqui do que o incrédulo no mundo. Deixa o menino rodar, deixa o menino pular, deixa o menino escandalizar. É melhor ele aqui. Eu não sei, você não sabe o preço de uma alma para Jesus. Nós não vamos mudar de placa. Church. E nada contra. Nada contra. Prego em várias delas e vejo Deus em muito mais do que em outros lugares. Mas eu não vou mudar a identidade. Eu sentei um dia desse, meu Deus, quase que eu caía da cadeira, duro assim. E vocês ainda tem aquele negócio? Ainda tem? Como assim? Ainda tem aquele negócio de salinha que um senta aqui, não dá, isso não funciona mais. Falei, meu Deus, estamos perdidos. E o problema é que a nossa referência não é mais a palavra, é o Rios. Deixa eu ver se o Rios falar e me arrepiar. Esse pastor está certo. Estamos vivendo o tempo de Coríntio, que ficavam debaixo das árvores dizendo, Apolo tem razão. Não, fulano tem razão. Ficavam-se pensadores debaixo de árvores, cada um criando a sua própria teoria. Teoria fora da palavra é heresia. Eu não estou atrás de teoria humana. Eu quero algo que me confronte, que mostre o meu pecado e diga, se converta. Às vezes nós estamos cantando uma música do céu e eu estou aqui sentado, me prepara para subir, eu não quero ficar, me ajuda. Porque é tão discrepante a realidade do que nós estamos vivendo, o amor se esfriando e a iniquidade se multiplicando. E Deus quer fazer uma igreja que se lave nele. Eu encerro agora. Eu sei que eu preciso encerrar. Sabe o que eu acho interessante? O versículo 6 diz assim: Ele, quando eu disse ai de mim, Ele me tocou. Porque onde há reconhecimento, há arrependimento, não tem como Deus não manifestar a glória dele. Aí a Bíblia diz que vem um anjo do altar e tira uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Você sabe quando é que o churrasco está bom para ser assado? Quando a fumaça sai, a chama baixa e a brasa queima.
Porque tem 3 tipos de churrasco: o de fumaça, que só tem cheiro, mas não faz nada na carne; o de chama, que deixa até bonito, mas só por fora; e o de brasa, que pega a carne por dentro, pega a carne por fora e deixa ela toda uniforme. Quando Deus toca nos lábios de Isaías, Ele dizendo: eu estou tocando nos teus lábios, mas estou tocando no teu coração lá dentro. Deus não quer tocar só externo, Deus quer entrar no íntimo do nosso ser e arrancar aquilo que ninguém sabe, o pecado que está oculto, o pensamento que você está dizendo: amanhã eu faço, amanhã eu vivo isso. Não, deixa a brasa tocar hoje aí, porque quando a brasa tocar, vai queimar por fora, mas vai queimar por dentro também. Quando Ele tocou a minha boca, os meus lábios, foi ouvida uma voz: a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Aí Ele ouve uma voz, e eu fecho a Bíblia e diz: a quem enviarei? Quando Deus está dizendo a quem enviarei, Ele estava dizendo: você acha que tem muitos obreiros na face da terra? Está enganado. Pastor, eu fico assim porque no ambiente que eu estou, tem muita gente que faz o que eu faço. Só que Deus disse que não está sobrando, Deus disse que está faltando. Deus disse que a seara é grande, mas poucos são. Não era para ser assim, porque pelo número de pessoas que nós estamos vendo, era para estar completo. Só que Deus está dizendo: ninguém pode acessar esse ambiente sem primeiro sair do natural, subir para o espiritual, ter um encontro comigo, ser confrontado pela minha verdade, ser transformado pelo pecado que carrega, e aí sim dizer: envia-me a mim. Porque dizer envia-me a mim sem estar nesse acesso, sem estar nesse encontro, sem estar nesse reconhecimento, não é para Deus alguém que Ele pode contar. Deus pode contar com quem se quebranta. Deus pode contar com quem se arrepende. Deus pode contar com quem preserva a beleza da sua glória e diz assim: Senhor, 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 Santo, Santo, eu não quero saber de mim, dos meus problemas, da minha dificuldade. E depois, tira aqui de mim, Jesus, o que não te agrada, tira aqui de mim. E depois, aquilo que o Senhor preparou para mim, se o Senhor tiver alguma coisa, me envia. Só que a nossa geração quer mais os tronos, quer mais as cadeiras, quer mais as posições, do que se submeter a esse processo a cada dia. Eu encerro dizendo para você o seguinte: o nome desse congresso é até mas Deus não pode transbordar o que está vazio. Isso significa que Isaías passou por todas as etapas para poder chegar até aquela que Deus determinou. Quando você não pula etapas na sua vida, você está dizendo: Senhor, cada dia me aprontando, porque a hora de dizer eis-me aqui está chegando. E eu não vou ser mais uma boca, eu vou ser uma voz. Boca tem muitos, poucas vozes. Música tem muito, poucos louvores. Performances tem muitas, muito poucas unção de Deus derramada sobre a vida da igreja. Deus quer transbordar aquilo que Ele já encheu. Deus quer transbordar aquilo que Ele já tem acesso. Deus quer transbordar aquilo que Ele já marcou encontro. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não pule etapas, vá subindo, vá subindo, vá subindo, vá subindo, vá se purificando. Pastor, eu ainda não estou vivendo a totalidade da promessa. É porque Deus ainda está retirando algo de você que não era para estar na sua vida. Eu encerro. O pastor Adilto pregou aqui esses dias. Ele falou uma coisa lá na mesa, a gente conversando, que eu vou guardar para a minha vida toda. Ele falou: pastor, quando os anjos subiam na escada de Jacó, eles tinham asas, mas subiam degrau por degrau, porque ele viu os anjos subindo, mas eles não podiam voar. Só que Deus não pula etapas. Sabe por que Deus te trouxe aqui nesse congresso? Ele está dizendo: eu vou primeiro encher você, transbordar você, porque quando o teu cálice transbordar, eu me responsabilizo em trazer real aquilo que eu já manifestei sobre a tua vida.